Olá, bem-vindos. Hoje falaremos um pouco sobre Cleópatra. Uma série de recentes descobertas em um sítio arqueológico no Egito tem deixado a comunidade de arqueólogos em estado de surpresa. Essas descobertas parecem ter aproximado os arqueólogos de encontrar a tumba da rainha Cleópatra. O que foi encontrado nas proximidades da grandiosa cidade de Alexandria pode obrigar os acadêmicos a reexaminar sua compreensão da famosa rainha egípcia e do contexto sociopolítico de sua época. Mas o que exatamente foi descoberto? E como isso afetará nossa interpretação de uma das maiores rainhas da antiga civilização egípcia? Vamos explorar esses detalhes. A jornada de Kathleen Martinez e sua busca pela tumba de Cleópatra é considerada uma das mais emocionantes na arqueologia contemporânea. A descoberta da tumba perdida de Cleópatra, caso ocorra, certamente seria um dos achados arqueológicos mais significativos do século XXI. Os egiptólogos têm procurado há mais de um século pelo local de descanso da rainha Ptolomaica, mas ninguém chegou sequer perto. No entanto, uma ex-advogada que se tornou arqueóloga dedicou os últimos 20 anos de sua vida à busca por essa tumba e pode estar mais próxima do que qualquer um jamais imaginou. Kathleen Martinez sempre teve interesse na vida de Cleópatra, citando a peça de Shakespeare como uma das influências que despertaram seu desejo de encontrar a tumba perdida. Kathleen Martinez dedicou grande parte de sua juventude à advocacia, antes de sua profunda fascinação pela rainha Cleópatra, a conduzir a um papel proeminente na chamada Missão Arqueológica Egípcio-Dominicana. Durante vários anos, ela mergulhou profundamente em pesquisas sobre todos os aspectos relacionados a Cleópatra, elaborando uma hipótese intrigante sobre o possível local de sepultamento da rainha egípcia. Sua teoria inicial estava ancorada na crença de que, dado o possível culto de Cleópatra à deusa Ísis, era altamente provável que ela tivesse sido enterrada em um templo dedicado a essa venerada divindade egípcia. Então, em 2002, Kathleen fez sua primeira viagem ao Egito para visitar alguns dos possíveis locais de sepultamento de Cleópatra e até mesmo teve uma reunião com o então ministro de Estado e Assuntos de Antiguidades do Egito, Zahi Hawass. Kathleen levou consigo um mapa de locais concebíveis onde Cleópatra poderia estar enterrada, usando os escritos do geógrafo e historiador grego Estrabão como referência. Ela identificou 21 locais. Após examinar cuidadosamente os locais em potencial, foi atraída por um antigo templo nos arredores da grande cidade de Alexandria. Este era o templo de Taposiris Magna, o lugar que ela vinha procurando. Por muitos séculos, a crença predominante era que o corpo de Cleópatra havia sido sepultado em sua própria cidade, Alexandria. No entanto, Kathleen Martinez propôs a teoria de que a rainha, na verdade, desejava ser distante da cidade após sua morte. De acordo com a lenda, Cleópatra e seu amante, Marco Antônio, cometeram suicídio após serem derrotados pelo imperador romano Otaviano. Seguindo essa narrativa, Kathleen sugere que os corpos de Cleópatra e Marco Antônio foram retirados da cidade e levados para um templo religioso, cuja localização permanece em segredo. Kathleen está convicta de que o templo em questão são as ruínas da época dos Ptolomeus, conhecidas como Taposiris Magna, localizadas a 50 quilômetros a oeste de Alexandria. Após sua breve visita ao Egito em 2002, Kathleen retornou à República Dominicana, porém não pôde evitar dedicar cada momento de folga à pesquisa sobre o templo de Taposiris Magna. Ao se tornar cada vez mais interessada no local, Kathleen decidiu deixar sua prática de advocacia para trás e se dedicar inteiramente à arqueologia e à busca pela tumba de Cleópatra. Kathleen preparou um projeto com o apoio da Universidade Católica de Santo Domingo e planejou se mudar para o Egito para iniciar uma escavação depois de receber uma autorização do governo egípcio. Isso foi um momento histórico, pois foi a primeira vez na história que o Ministério de Arqueologia do Egito emitiu uma autorização para um país da América Latina, permitindo que eles fizessem escavações em solo egípcio. As escavações começaram no local em 2004 e foram financiadas principalmente por Kathleen. Em 2005, Kathleen viajou de volta para a República Dominicana, onde foi nomeada primeira-ministra da Cultura para o Egito. Isso garantiu que ela pudesse continuar com as escavações em Taposiris Magna. As escavações e as descobertas, vários arqueólogos e egiptólogos subestimaram e desconsideraram o local de Taposiris, alegando ser um templo inacabado. No entanto, Kathleen pensava de forma diferente. Ela estava certa de que o local estava em estado de desespero devido a terremotos na região
e de ter sido violentamente atacado em algum momento do passado. Seguindo isso, Kathleen acredita que o local simplesmente foi esquecido. À medida que as escavações começaram, Kathleen e sua equipe desenterraram inúmeras evidências importantes no local. Primeiramente, foram encontradas 2 câmaras subterrâneas logo dentro das paredes do templo. Em seguida, uma cela também foi descoberta. Suas paredes internas estavam cobertas com uma variedade de hieróglifos e escrita demótica, dando a impressão de que o local já foi considerado sagrado. Mas a primeira grande descoberta só ocorreria em 2018, mais de uma década após o início das escavações. Kathleen Martinez e sua equipe anunciaram que mais de 800 artefatos arqueológicos foram recuperados, e um grande cemitério foi descoberto. Um grande tesouro de moedas de ouro foi relatado dessa descoberta, muitas delas com o rosto da rainha Cleópatra. Além disso, eles anunciaram a descoberta de 15 catacumbas, 800 corpos e 14 múmias. Isso deu a Kathleen uma confiança incrível de que estavam se aproximando da tumba de Cleópatra. Depois disso, houve uma série de descobertas estranhas e aterrorizantes. Em 2021, os arqueólogos que trabalhavam com Kathleen no local fizeram outra grande descoberta. Eles descobriram 16 sepultamentos em túmulos escavados na rocha, que eram populares na era greco-romana. Dentro desses túmulos, a equipe deparou-se com múmias em um estado de preservação ruim, datadas de aproximadamente 2.000 anos atrás. No entanto, as múmias não foram o elemento incomum dessa descoberta. O que tornou a descoberta peculiar foi o que encontraram dentro da boca de cada um dos falecidos. Ao examinarem minuciosamente as múmias, a equipe descobriu que várias delas continham línguas feitas inteiramente de ouro maciço. Foram realizados testes de datação por carbono nas múmias, que resultaram em uma datação situada entre 300 a 640 a.C. Acredita-se que as línguas de ouro tenham tido algum significado espiritual para as pessoas daquela época, possivelmente relacionado à comunicação com Osíris, o deus egípcio dos mortos. Além das múmias e suas línguas de ouro, outros artefatos de interesse foram encontrados nas proximidades dos túmulos, incluindo escaravelhos dourados e flores de lótus em ouro, bem como cerâmica, substâncias adesivas e alcatrão usados no processo de mumificação. Os arqueólogos que trabalhavam no local também identificaram os restos de outras 2 múmias sepultadas, sendo que uma delas estava envolta em camadas de gesso ricamente adornadas com representações em ouro de Osíris. Rolos de papiro parcialmente intactos também foram encontrados nas proximidades das múmias, e eruditos começaram a decifrar os textos na esperança de que isso pudesse eventualmente levar à descoberta de Cleópatra. Diversas estátuas excepcionalmente bem preservadas foram desenterradas, acreditando-se que representem algumas das personalidades importantes, sepultadas no templo de Taposiris Magna. Outros tesouros descobertos nas câmaras funerárias, próximas às múmias, incluem 8 máscaras de mármore e 8 folhas de ouro que, em algum momento, compunham uma coroa de ouro. Determinar a data exata desses artefatos é uma tarefa impossível, mas é altamente provável que tenham sido enterrados em algum momento durante o período de domínio grego, que se estendeu de 305 ao ano 30 a.C. Apesar dessa descoberta ter sido encarada como um avanço significativo na busca pela tumba de Cleópatra, ninguém estava realmente preparado para o que Kathleen e sua equipe viriam a descobrir em seguida. Kathleen e sua equipe continuaram trabalhando no local com meticulosidade nos anos seguintes, e do nada, fizeram uma descoberta enorme que chocou o mundo arqueológico. A equipe divulgou um comunicado em novembro de 2022, informando que tinham descoberto um túnel subterrâneo que se estendia por uma grande distância sob o antigo templo de Taposiris Magna. O túnel está situado a aproximadamente 13 metros abaixo da superfície e se estende por impressionantes 1.298 metros, o que é equivalente a 12 campos de futebol. Esse túnel singular conduzia a um vasto complexo religioso com 3 santuários distintos, um lago sagrado e uma coleção de mais de 1.500 artefatos, incluindo bustos, estátuas e moedas de ouro. Muitas dessas moedas ostentavam a imagem de Alexandre, o Grande, dos Ptolomeus e até mesmo de Cleópatra. Essas descobertas empolgaram sobremaneira acadêmicos e egiptólogos, pois eles acreditavam que isso finalmente poderia abrir caminho para a localização da perdida tumba de Cleópatra. Este túnel eventualmente se estende até o mar Mediterrâneo, com uma parte dele submersa sob a água.
É provável que muitos terremotos tenham afetado a resistência integral do templo e de seus corredores subterrâneos, o que levou ao desabamento de partes do túnel. O túnel foi rotulado como uma obra-prima arquitetônica e sugere-se que tenha sido criado de maneira semelhante ao famoso túnel Eupalinos da Grécia. Isso, novamente, empolgou Kathleen e sua equipe de arqueólogos, pois sugeria que o túnel poderia ter sido realmente construído pela dinastia grega ptolemaica do Egito e moldado no estilo do túnel Eupalinos. No entanto, resta saber se Kathleen Martinez e sua equipe algum dia encontrarão o local de sepultamento de Cleópatra. Embora os acadêmicos certamente não descartem a ideia de que ela e seu amante Marco Antônio possam estar enterrados em uma parte do túnel subterrâneo que agora está sob o mar Mediterrâneo, não há evidências concretas até hoje que sugiram isso. O tempo dirá, mas considerando que o templo de Taposiris era um importante local de culto para Osíris e Ísis e um lugar sagrado para a dinastia ptolemaica, da qual Cleópatra fazia parte, muitos acadêmicos acreditam que a descoberta de Kathleen Martinez e sua equipe pode eventualmente nos levar à tumba perdida de uma das rainhas mais amadas do Egito, Cleópatra. Ficamos por aqui. Obrigado pelo seu tempo. Se assistiu até aqui, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.